Hoje o nosso tema vai especialmente para a mulherada que se incomoda com aquela gordurinha que aparece nessa região em cima das axilas. Você tem essas gordurinhas e isso lhe incomoda? Então presta atenção que eu vou contar para vocês o que pode ser. Bom, quem nunca se incomodou com aquela gordurinha que aparece bem na região aqui em cima da axila, aquela que o sutiã fica apertando e a gente fica tentando disfarçar, não é mesmo? Então eu queria falar para vocês algumas causas dessa gordurinha. Esse abaulamento na região pré-axilar, ele é devido praticamente a 3 causas. A primeira causa que eu vou falar para vocês é a linfadenomegalia, o aumento dos linfonodos na região da axila. Bem, ele não é bem nessa região anterior aqui, ele é mais para dentro do braço, para dentro da axila, mas ainda assim, quando esses linfonodos, que são os gânglios, estão muito inchados, isso pode se refletir como um aumento localizado numa região mais anterior, então pode ser confundido com uma gordurinha axilar, mas na verdade não, pode ser um aumento de linfonodo, um aumento de gânglio, e ele pode ser doloroso ou não, e ele exige com que você procure um clínico, um exame, para fazer um exame médico em você e ver a causa desse linfonodo e desse gânglio. A segunda causa, que é a causa mais simples, que eu acho que é a causa que acontece na maioria das mulheres, é o acúmulo mesmo localizado de gordura nessa região. É uma causa mais simples e eu vou contar para vocês também daqui a pouco como é que a gente pode tratar. A terceira causa, que é uma causa pouco menos frequente, mas que aparece também bastante no consultório, são mamas acessórias, também chamadas de polimastia. Muitas pacientes chegam no meu consultório com a queixa: doutor, eu tenho uma gordurinha aqui que me incomoda, quando eu ponho o sutiã fica sempre pulando, e as pessoas já vêm para consulta comigo falando que é a gordurinha nessa região. Só que muitas vezes eu preciso examinar e eu chego a suspeitar dessa mama acessória. Essa mama acessória, ela pode ser indolor ou ela pode doer, e na verdade ela consiste num desenvolvimento embriológico desde lá quando a gente estava se formando dentro da barriga da mãe. A mama começa o desenvolvimento dela numa linha que faz esse trajeto justamente da axila descendo até mais ou menos a região umbilical. Então todos esses são locais de mamas acessórias. Só que conforme a gente vai terminando o nosso desenvolvimento, essas possíveis mamas que desenvolvem nesse trajeto linear, elas vão atrofiando. Só que tem algumas que ainda podem ficar nesse trajeto. Então vocês já podem ter escutado falar em mama acessória, por exemplo, embaixo do mamilo, né? Às vezes aparece como um sinalzinho, a pessoa acha que é uma mancha de nascência. E não, na verdade pode ser um mamilo acessório embaixo, às vezes no sulco da mama, às vezes embaixo dele. Geralmente todo esse trajeto é para atrofiar as mamas acessórias. Na verdade, a única mama que deve ficar após o nascimento é a mama de todas as mulheres, né? O mamilo, a papila localizada no meio do seio de cada mulher. Porém, em algumas pacientes, esse trajeto pode identificar alguma mama acessória. E a maioria das vezes a localização dessa mama acessória é justamente nessa região pré-axilar. Bom, então durante o exame físico, quando eu examino vocês aqui no consultório, eu já posso suspeitar se trata-se de gordura, se eu estou suspeitando que possa ser uma mama acessória, ou então um linfonodo, um gânglio, e aí a gente começa a nossa investigação, né? E o nosso tratamento também para cada caso. Algumas vezes o exame físico pode deixar dúvidas, e aí eu tenho que lançar mão de exames auxiliares, como por exemplo a ultrassonografia dessa região pré-axilar.
Então, se for um gânglio, um linfonodo que esteja doendo, eu encaminho esse paciente para um especialista, ou então já vou iniciando com alguns exames complementares no diagnóstico. Se for gordura, o tratamento é a lipoaspiração. Essa região da mama pode ser lipoaspirada sim, e isso melhora o sintoma na grande maioria das vezes. A não ser naquelas pacientes que possuem muita flacidez nessa região pré-axilar. Então, a gente tira a gordura, mas a pele fica. Mas se o incômodo for apenas a gordura e a paciente não tiver tanta flacidez, o tratamento é excelente. Isso melhora a maioria dos incômodos da maioria das mulheres. Porém, se o diagnóstico for mamas acessórias, o tratamento é cirúrgico através de uma incisão dentro da axila para remoção de toda essa glândula. Portanto, meninas, se o seu incômodo é essa gordurinha que aparece no sutiã sempre, não se preocupe porque ela tem solução. Basta você agendar a sua consulta médica para que no consultório a gente possa conversar, eu possa lhe examinar e sugerir o melhor tratamento para o seu caso. Então, adeus às gordurinhas pré-axilares. Um beijo para todas vocês e até o nosso próximo vídeo.